Olá, eu sou Marcos Valério XR, no dia 7 de julho de 2021 e no dia 27 de janeiro desse mesmo ano, eu publiquei o vídeo 202 intitulado O Curioso Caso do Novo Liberal, onde eu apontei que os defensores das propostas anarcocapitalistas, libertárias, minarquistas e antiestatistas em geral são frequentemente ou quase sempre muito jovens. Já no dia 5 de junho de 2021, eu publiquei o vídeo 245, chamado Sobre o debate O Ancapistão é Possível?, onde eu comentei um debate onde 3 participantes que faziam às vezes de defensores do Estado antagonizavam a proposta de 3 defensores do anarcocapitalismo. E mais uma vez era totalmente evidente a distinção de faixa etária ali, sendo os defensores do Estado bem mais velhos, até pela aparência do time anarcocapitalista. E mais recentemente eu tomei conhecimento desse meme aqui, que no primeiro momento eu realmente achei que ele fosse um tipo de gozação. E depois eu percebi que não, era real. O título não é esse, na verdade chama-se A Limitação da Concorrência. Isso gerou uma certa celeuma, o pessoal fez muita gozação e você realmente é compreensível porque você observa que eles são muito jovens. Tudo bem, eu não estou querendo aqui fazer uma desqualificação dos rapazes por serem jovens. Inclusive, quando você assiste o vídeo, você vê que eles falam bem, são bem articulados, eles leram, têm conhecimento, são jovens precoces que demonstram talento, isso é inegável. Mas isso não muda o fato de que continuam reforçando aquilo que praticamente está se tornando um estereótipo, né? A excessiva jovialidade dos defensores de determinadas propostas que de fato não se verificam na realidade. Mas o meu objetivo aqui nem é tanto comentar esses casos em geral, não. É porque naquele meu vídeo anterior sobre o curioso caso do Novo Liberal, onde eu fiz uma paródia do filme O Curioso Caso de Benjamin Button, né, como se os liberais fossem rejuvenescendo com o tempo, o fato é que ali eu juro que eu não sabia do livro de Rodrigo Constantino intitulado Confissões de um Ex-Libertário. Realmente eu terminei aquele vídeo e só fui tomar conhecimento desse livro depois, tanto que eu inseri ele nas imagens, né? Eu nem cheguei a falar exatamente muito sobre ele. E eu acho que chegou o momento de tocar nesse assunto, e para isso que eu vou fazer agora é basicamente uma leitura do livro. E não, eu não comprei o livro, eu nem vou comprar, mas a amostra grátis da Amazon é mais do que suficiente para estabelecer o meu ponto. Então façamos uma leitura desta parte do livro de Rodrigo Constantino, com os devidos comentários. E bem, o livro, que é subtitulado como Salvando o Liberalismo dos Liberais Modernos, é tudo aquilo que eu venho falando desde sempre. O fato de que essa visão de mundo que flerta com essas percepções, essas propostas não estatistas, essas propostas de vilanização do Estado, elas não têm como se sustentar por muito tempo à medida que a pessoa vai amadurecendo. E eu gostaria de destacar que esse amadurecimento não é exatamente apenas uma questão de idade. Eu penso também que o fato de você ter tido filhos é absolutamente relevante para não apenas para acelerar o seu amadurecimento, mas para te fazer ver algumas coisas que, por mais que você pense que é capaz de absorver de uma forma indireta, talvez normalmente não seja assim tão fácil. E isso faz uma diferença. Mas vamos proceder à leitura. Vamos pegar a introdução do livro do Rodrigo Constantino e eu vou lê-la. Então vamos lá. Eu confesso, flertei com o libertarianismo. Na verdade, flertei com o anarcocapitalismo, sua versão mais radical, pois libertário eu de fato fui. Minha maior influência intelectual já foi a romancista e filósofa russa Ayn Rand, autora de A Revolta de Atlas. Li todos os seus livros e me identifiquei muito com tudo aquilo. A razão, com esse R maiúsculo, como o único e absoluto instrumento epistemológico. Nada fora dela, nada além dela. Sim, eu fui um objetivista. O livro não é muito bem redigido, não? Ele tem alguns problemas estilísticos que eu já havia notado no livro anterior que eu li, o tal do Privatize Já. Depois fui ler Murray Rothbard, ainda mais radical, e gostei muito. Desenhar um sistema de ética a partir do zero, fazer do mundo uma tábula rasa para poder deduzir regras de convívio em sociedade, apenas com base no princípio de não agressão. Era lindo, como resistir? Admito que não era tão jovem assim, já tinha passado dos 20 anos.
mas fiquei encantado com a descoberta da pedra filosofal. Com base no PNA, eu teria todas as respostas que procurava. Chega de dilemas morais angustiantes. Mas ali, já adianto, a coisa começou a degringolar. Em seu A Ética da Liberdade, há até a defesa legal, mas não moral, ufa, de que um pai pode simplesmente observar seu filho morrer de inanição, já que ninguém deve ser obrigado legalmente a sustentar uma vida alheia. Consta, ainda, a ideia de que o feto humano é um parasita no ventre da mulher e, portanto, ela tem o direito de fazer com ele o que quiser. Nos debates em que participava, ainda nos tempos de Orkut, via ANCAPs defendendo até mesmo o livre mercado de órgãos, como eu também fiz, e algo pior, o livre mercado de bebês. O radicalismo dessas ideias começou a entrar em conflito com minha essência, minha personalidade e até minha razão, meu bom senso. Até que ponto eu estava disposto a sacrificar tudo aquilo que eu sentia ser importante em nome de uma ideologia? Eu ia mesmo me transformar num revolucionário desses que quer virar o mundo de ponta cabeça, pois nada do que existiu antes prestou e era preciso buscar a verdadeira liberdade nesse anto de escravos alienados? Ali, aos 20 e poucos anos, já comecei a ficar bem incomodado com algumas bandeiras e, principalmente, posturas libertárias. A turma mais ativa em defesa do libertarianismo me irritava, e até alguns me chocavam. E alguns até me chocavam. Era um perfil de seita que não batia com minhas crenças e meu estilo. Claro que em todo lugar há excessos, e é preciso tomar cuidado para não tomar a exceção como regra. Não quero bater em espantalho, mas aí eis o problema. Passei a notar que muitos agiam dessa forma, e não somente os mais jovens. Bem, tem várias coisas que eu gostaria de comentar aqui. Em primeiro lugar, o fato dele ter colocado que com 20 anos ele não era mais tão jovem assim, né? Tudo bem, com 20 anos eu tive meu primeiro choque existencial. Eu descobri que a vida era curta, porque bastava mais 4 daquela e era um século. Mas isso aqui já sugere que boa parte desses jovens por aí, inclusive tem menos de 20 anos, muitos por volta dessa idade. Pelo menos esses últimos desse vídeo aí não é possível, porque acho que ninguém ali tem mais de 20. Mas bem, e você nota que há uma correlação muito direta, uma certa ingenuidade, uma certa facilidade de abraçar determinadas ideias que uma pessoa mais madura, como o próprio Constantino aqui vai demonstrar, não tem como sustentar por muito tempo. E eu não penso nem apenas nesses elementos de choque que ele teve por causa de um conservadorismo intrínseco, por causa de um senso moral mais intrínseco. Eu acho que algumas coisas vão desgringolar de uma forma diferenciada, não apenas nesse sentido moral, mas até mesmo no sentido de experiência direta própria, como, aliás, eu costumo frequentemente apontar. Esses liberais, esses grandes defensores públicos do liberalismo, que têm um certo nome, que estão fazendo esse serviço, eles nunca trabalharam na vida. A maioria deles, pelo menos, não. Prosseguindo. O primeiro fator importante que me afastou do libertarianismo foi a postura dos próprios ícones libertários. Não queria ser como eles, não concordava com suas ideias, que soavam ora arrogantes, ora infantis. Em certo momento de profunda tensão nacional, como quando o PT tinha boas chances de entrar ou de permanecer no poder, percebi que sequer conseguiam adotar um mínimo de pragmatismo. Como eram todos inimigos do sistema, de tudo que está aí, vários não faziam muita distinção entre PT e PSDB, o que para mim era sinal de cegueira braba. Nunca gostei dos tucanos, defensores da social-democracia ou, em alguns casos, até mesmo do socialismo fabiano, uma versão mais light do socialismo. Mas daí a não enxergar que o PT era muito pior, que mirava de fato no modelo cubano, que tinha o DNA totalitário e braços armados para executar todo tipo de abuso de poder em nome da causa, vai uma longa distância. Ao repetir que imposto é roubo e que qualquer Estado é inaceitável, alguns libertários passaram a não mais constatar a existência do cinza. Era tudo preto ou branco. Bem, como você observa aí, o Rodrigo Constantino continua não muito inteligente, não é? Mas vamos ver, porque essa parte do maniqueísmo é muito interessante. Tal maniqueísmo me parecia perigoso, pois havia claramente um inimigo maior, mais importante, a ser derrotado. Ficar debatendo o sexo dos anjos na Venezuela não era algo que fazia sentido para mim. Era preciso impedir o Brasil de virar a Venezuela antes de qualquer coisa. Vários libertários, porém, pareciam mais interessados em discutir detalhes ideológicos, disputando quem era o verdadeiro defensor da liberdade, do que em lutar para salvar o Brasil do socialismo eminente. Ou seja,
se Rodrigo Constantino demorou mais de 20 anos para dar esse pequenino salto de qualidade desse liberalismo, libertarianismo totalmente ingênuo para isso que ele é hoje, ele precisaria de mais uns 80 para se tornar efetivamente inteligente. Bom, não sou eu que digo isso. Olavo de Carvalho deve descer um cacete no Rodrigo Constantino frequente, e o Ciro Gomes então nem se fala. O segundo fator que me afastou dos libertários foi a constatação de que muitos deles queriam a revolução ou nada, sem concessões no caminho, pois estavam mais empolgados com o gozo das ideias puras do que com resultados concretos. Era a utopia ou a revolta, pois todos que não fossem libertários só podiam ser socialistas. E aí misturavam extrema esquerda com esquerda mais moderada no mesmo saco podre, esquerda carnívora com herbívora, o que era, na prática, a complacência diante do monstro prestes a nos devorar. Tá. Além desses dois fatores externos, outros dois fatores internos foram fundamentais para minhas mudanças. Um deles chama-se idade, ou, como os conservadores gostam de dizer, num ato de autoelogio, maturidade. Chegando perto dos 40 anos, com uma filha que em breve já estaria se aproximando da adolescência, fui pai jovem, aos 25 anos. Eu também, aos 24. Comecei a pesar certas coisas, a analisar como uma ótica diferente o mundo real, sem me iludir tanto com fantasias. E sendo pai de uma menina, fiquei mais atento ao que rolava na juventude da geração dela. Eu também já era pai de 2 meninas. O que vi me assustou. O relativismo estético e moral tinha tomado conta de tudo. A era do não julgamento tinha chegado. E só por criticar uma moça claramente perturbada que foi capa da Folha de São Paulo e tinha tatuado demônio em sua testa, implantado um soco inglês de silicone em seu punho e pintado o branco dos olhos de vermelho, eu atraí inúmeros ataques de libertários. Eu não poderia mais me dizer um libertário ou mesmo um liberal se ficava julgando tanto o comportamento dos outros. Diziam: o mais engraçado é que eles invadiam meu blog, ou seja, minha propriedade particular, para emitir um julgamento acerca da minha opinião e meu comportamento. Mas eu não era mais um liberal, porque emitia a minha opinião em meu próprio blog sobre o comportamento de uma pessoa certamente doente. Passei a me dar conta de que esses libertários tinham perdido o juízo ao nem notar a incoerência. Detalhes, né? O blog não é propriedade privada dele, porcaria nenhuma. É propriedade privada da empresa que detém o blog no ar, que apenas cede esse espaço para ele, né? Então, mas apesar de tudo, eu concordo com a sensibilidade dele a respeito. Ele é basicamente um conservador, um liberal conservador. O próprio Reinaldo Azevedo chegou a dizer que um tempo que ele era um liberal, enquanto o Reinaldo Azevedo em si era um liberal conservador. E o que nós estamos vendo aqui, em tese, seria a transição de um liberal para um liberal conservador. E como eu vivo dizendo, como liberal conservadorismo é uma contradição em si, não tem como isso não gerar uma série de tensões, de problemas. Pelo menos ele se dá conta desses problemas. Mas como você vai notar, não está nada mais claro. Ele acredita em extrema esquerda e esquerda mais moderada, e acredito que o Brasil estava em vias de um socialismo eminente, que estávamos seguindo o modelo cubano, ou seja, todos aqueles tipos de paranoia, daquele tolice, daquelas burradas que, infelizmente, ainda separam o rapaz mais novo que eu, que ainda separam esse rapaz de um entendimento minimamente lúcido das coisas, e que eu não quero dizer de forma alguma seja um entendimento socialista. Eu entendo perfeitamente que haja posições sensatas antissocialistas, mas que pelo menos saibam o que é o socialismo em si e saibam fazer uma leitura. Quando ele faz essa distinção entre PT e PSDB, isso é curioso, porque realmente eu também vejo do outro lado a mesma coisa. A gente diz que PT e PSDB são 2 partidos liberais que não têm diferença nenhuma. Eles têm muitas coisas em comum. O próprio Olavo de Carvalho, certa vez, estava com pena do Reinaldo Azevedo, porque o Reinaldo Azevedo estava ficando chocado pela declaração de alguns tucanos de que não havia muitas diferenças entre PT e PSDB. Mas, na realidade, claro que há diferenças, sim, entre eles. São sutis, mas eu acho que são suficientes para confirmar tornar compreensível que alguém prefira um ao outro. No caso, ele prefere o PSDB, eu prefiro o PT. Mas isso aí, nesse ponto, pelo menos, a gente concorda. Mas o que é mais importante aqui é o fato que ele deixa muito claro que à medida que ele vai amadurecendo, as ideias que ele professava antes não parecem mais sustentáveis. E, sobretudo, à medida que ele vai se tornando pai.
Falarei mais disso no decorrer do livro, inclusive mostrando textos meus, antigos, nos quais não mais acredito, para sustentar meu ponto de vista. Eis a tese principal. O pêndulo extrapolou. Coisas que começaram como legítimas bandeiras liberais ou libertárias saíram pela tangente, passando a minar em vez de alimentar as liberdades individuais. Ninguém tinha o direito de julgar e condenar ninguém, moralmente falando. Se não houve vítima direta, se o belo PNA não foi atacado, então ninguém tinha nada com isso. Live and let live. Como uma filha adolescente, só podia concluir que essa postura era loucura. Como assim não ligar para o entorno, para os valores morais disseminados pela população? Percebi que muitos libertários confundiam individualismo com sociopatia e cheguei a escrever sobre isso. Ao agir dessa forma, esses radicais estavam sendo os inocentes úteis de uma esquerda em sua guerra cultural. Era tudo o que os socialistas queriam, enfraquecer os valores morais, a família e a religião, em especial o cristianismo. Não é teoria conspiratória de reacionário paranoico, mas intenção confessada da turma. E agora eu pergunto, quem é que está bancando todo esse processo de destruição cultural? Não são as megacorporações? As elites financeiras? Os grandes capitalistas? Em que raio de sentido isso é socialismo, por favor? Eles vão socializar suas empresas, eles vão pegar seus grandes capitais e redistribuir para os seus, pelo menos para os seus funcionários, para os seus trabalhadores, vão dar toda pegar todo o seu controle acionário e redistribuir igualmente como uma empresa coletivizada, como se faz na China. Então é aquele caso, aquele velho sentido. Eles defendem um sistema que os destrói, que destrói tudo que ele acredita. Só que para se livrar um pouco de ser escancado demais ele defender isso, ele chama aquilo pelo contrário daquilo que ele realmente é e continua combatendo um fantasma, no caso, chamado de socialismo. Não é? É bom notar que essa postura libertária anarcocapitalista ela é revolucionária. É aquela coisa que o Olavo de Carvalho fala de mentalidade revolucionária. Significa você pegar toda uma ordem social existente desde sempre e querer subvertê-la completamente, eliminar todos os fundamentos de tudo aquilo que a humanidade foi até hoje. Isso não é pouca coisa, isso é mais subversivo do que o próprio socialismo em si, que ainda pega alguma coisa e vai conservando, que ainda mantém o Estado, pelo menos. Mas vamos seguir. O quarto e último fator relevante de minha guinada a um liberalismo menos libertário e mais conservador foi a leitura de muitos pensadores ligados ao conservadorismo. Tenho o hábito de anotar os livros que vou lendo em ordem cronológica. É uma escolha um tanto arbitrária e caótica, mas esse padrão acaba saltando aos olhos. Perto dos 20 anos, a leitura era concentrada nos libertários. Foi só depois dos 30 anos que comecei a entrar em contato com o ponto de vista mais conservador. Havia uma lacuna em minha formação intelectual por puro preconceito. Olha só que interessante isso. Perto dos 20 anos, leituras libertárias. Só depois dos 30, começou a entrar em contato com o ponto de vista mais conservador. Edmund Burke, Russell Kirk, Michael Oakeshott, G.K. Chesterton, C.S. Lewis, Theodore Dunlap, Roger Scruton. Eu conheço metade deles, mas já posso dizer aqui que o nível subiu maravilhosamente. E tantos outros que só fui conhecer mais velho me mostraram o que estava errado ao adotar aquela visão libertária mais arrogante, mais limitada, mais infantil, como vejo hoje. Por falar nisso, tem criança gritando aqui, né? Esses autores, além de derrubarem de vez os resquícios libertários que restavam em mim, abriram minha mente para as vantagens e verdades da religião, enfraquecendo o preconceito que eu tinha antes. Se você lê Chesterton, como pode repetir depois que os cristãos são alienados que acreditam em Papai do Céu por fraqueza ou ignorância? Sim, além de libertário, fui um ateu militante, impressionado com Richard Dawkins e companhia. Ou seja, abracei o pacote completo. Eu li muito Richard Dawkins, mas eu nunca fui impressionado com as críticas antirreligiosas dele. Pelo contrário, eu já quebrava pau com o pessoal da Sociedade Terra Redonda em 2001, quando eu critiquei um texto do Dawkins chamado Os Mísseis Desgovernados da Religião. Infelizmente não está mais no ar, né, porque parece que só quem respeita a internet e mantém os conteúdos no ar sou eu. Né? Agora vejo
como era um grito de revolta contra o abandono do pai, ou seja, uma típica postura de denegação, como diriam os psicanalistas, pois quem vive para repetir que Deus não existe, vive com base em sua existência. É o famoso sou ateu graças a Deus. Cheguei a preparar um esboço de livro sobre o assunto, atacando todas as superstições com fundamento, como em minha idolatria à razão. E só agradeço o fato de nunca ter publicado tal obra. Hoje sei como era imatura e teria vergonha. Pois bem, né? E agora você multiplica essa situação pela quantidade cada vez maior de crianças sendo criadas sem pai. Aquilo que o feminismo está se empenhando em produzir, uma geração de pessoas apartadas dos seus pais. Isso vai aumentar, não é só feminismo não, meu amigo, vai aumentar libertarianismo e anarcocapitalismo também. O conservador é um liberal que foi assaltado na noite anterior, brinca um ditado. O liberalismo radical é lindo na teoria, mas sabemos que na prática o buraco é mais embaixo. Não vamos esquecer que o pai do conservadorismo era um liberal, Whig. Burke sedimentou o caminho filosófico do conservadorismo ao perceber os riscos que a civilização corria com o radicalismo jacobino. Seu grande insight foi ter se dado conta de que nosso verdadeiro contrato social inclui aqueles que já morreram e aqueles que nem nasceram ainda, ou seja, trata-se de um pacto entre gerações. Só uma nota aqui, esse Whig era do Partido Liberal Inglês. Né? Quem deseja botar fogo em tudo para recomeçar do zero, ignora isso. Como ignora os limites de nossa razão. Quem já foi mordido por cobra tem medo de linguiça. O conservador, ao contrário do libertário, teme a destruição dos principais pilares civilizacionais, justamente porque sabe melhor o que está em jogo. Prudência é a palavra-chave aqui. Cautela, humildade, respeito às tradições, ao acúmulo de sabedoria no processo lento e longo de tentativa e erro que foi moldando nossas instituições. Eis o nome do jogo. A seguir, pretendo explicar em mais detalhes essas principais questões, mostrando por que fui me afastando do libertarianismo e me aproximando do conservadorismo, ainda dentro do que considero o liberalismo clássico. Rótulos são perigosos, pois sempre simplistas, mas se tiver que usar um para definir minha postura política, diria que hoje sou um liberal conservador, ou seja, um liberal com um viés mais conservador nos costumes e na política. Mantenho aquele ceticismo, até mesmo aquela revolta contra o Estado. Desconfio de tudo que vem do governo, mas não quero mais aboli-lo. Tampouco acho razoável defender o individualismo exacerbado, apesar de ser contra os diferentes tipos de coletivismo que transformam os indivíduos em meios sacrificáveis. Há nuances, como aquela que separa o nacionalismo tacanho de um patriotismo saudável. Muitos libertários não enxergam essas distinções. Espero ser capaz de persuadir o leitor, como ocorreu comigo mesmo, de que o libertarianismo tem sua beleza, mas pode ser perigoso se mal calibrado. E a grande lição conservadora é justamente adaptar para a realidade e as circunstâncias aquilo que funciona, com o objetivo de preservar a própria liberdade. No mundo pós-moderno, o relativismo passou a ser o grande obstáculo a uma sociedade mais saudável. Os socialistas miram nas principais instituições que impedem o Estado totalitário, como a família tradicional e o cristianismo. Vejo com espanto que muitos liberais não se dão conta da revolução cultural em curso. Negam a própria existência da guerra cultural. Não entendem que os socialistas se adaptaram e passaram a priorizar a cultura, não mais a economia, como instrumento de poder totalitário. Nessa revolução das vítimas, o denominador comum é demonizar o homem branco, heterossexual, cristão ou judeu para destruir os pilares de nossa civilização. Fazer coro a esses revolucionários com base num dogma, o PNA, o princípio de não agressão, é servir de massa de manobra para algo muito maior e mais perigoso. Espero que os libertários possam abrir os olhos a tempo e adotar um viés mais conservador, dando ênfase ao aspecto cultural para salvar o próprio liberalismo desses liberais modernos. A civilização ocidental corre perigo e a liberdade não sobrevive num vácuo de valores. Ou resgatamos aquilo que está sob constante ataque e quase perecendo, ou será a liberdade como a conhecemos que irá morrer. E pior, em nome da própria liberdade. Pois bem, o Rodrigo Constantino, quando crescer intelectualmente, vai chegar na posição mais próxima dessa que eu digo assim, que é até ruim chamar de terceira via, porque já está sendo mal utilizado esse termo aí, né? E também quando fala em quarta via, aproxima um pouco, fica parecendo um pouco da questão da quarta teoria política, embora seja mais ou menos isso mesmo. É questão de você saber
que esse papo aí de Estado totalitário, sabe? Esse negócio é bastante fajuto, no sentido de já terem existido esses Estados totalitários onde foi apontado pelos liberais. Porque, de fato, a família tradicional e o cristianismo são, sim, obstáculos ao Estado totalitário. Mas quem é que realmente gostaria de implantar o Estado totalitário é o metacapitalismo, como diz Olavo de Carvalho, ou se você for mais direto, o capitalismo puro e simples em seu destino final. São as megacorporações, as plutocracias, são esses que querem implantar um Estado totalitário. Isso é auto-evidente para qualquer um que observe como funciona a promiscuidade corporativa entre Estado e corporações, que, por exemplo, no fascismo funciona no sentido do Estado controlando as corporações, e no sentido liberal funciona das corporações controlando o Estado, com o agravante que no sistema fascista, pelo menos você sabe quem é o infeliz que está no poder, que você colocou lá, quer seja por voto, e pelo menos dá alguma resposta para a sociedade. Enquanto os plutocratas nem isso, são completamente ocultos. Esse discurso do Estado totalitário, criado especialmente por Hannah Arendt e por George Orwell, né, nos famosos 1984 e As Origens do Totalitarismo, esse basicamente é uma mentalidade liberal criada pelos liberais com o objetivo de estigmatizar qualquer tipo de ação contrária ao poderio deles, para que eles possam efetivamente sustentar o seu Estado totalitário de forma oculta. Embora ainda não, e só não conseguiram ainda, porque as instituições, além da família, das religiões, dos costumes e valores, das organizações autônomas, de organizações de base, incluindo sindicatos, cooperativas, comunidades, e também organizações estatais dentro do Estado, organizações de pessoas que se articulam dentro do Estado, são esses os obstáculos a esse predomínio total. Tudo isso que está em sistemático ataque pela plutocracia. Nesse exato momento, Constantino certamente apoia a maior parte das medidas econômicas desse governo, apesar de ele fazer umas críticas extremamente superficiais. Ele ainda é um bolsonarista, né? Meio que constrangido, em parte arrependido, mas ainda está defendendo o governo, ou pelo menos defendendo o Paulo Guedes, que é quem tenta destruir tudo isso que nós temos aí. Por exemplo, que é um exemplo claro, Correios. Correios é a instituição onde há várias pesquisas que demonstram como sendo uma das mais confiáveis e até mais queridas do povo brasileiro. É a única instituição que entra em qualquer buraco que você imaginar, em qualquer reduto, em qualquer aldeia indígena, em qualquer favela. É uma instituição que tem uma alta confiabilidade. É uma instituição lucrativa, estratégica, e que veio desgraçado querer entregar para iniciativa privada estrangeira, quando nem os patrões dele, nos países mais desenvolvidos, o correio é privatizado. Nos Estados Unidos não é privatizado. Na França não é privatizado. E na Argentina, privatizado na década de 90 e depois reestatizado depois, né? Inclusive privatizado lá para a família do Macri, né? Apenas por um acaso, que ferrou, deu um prejuízo do lado, quase quebrou a empresa. Até hoje está devendo lá a União pelo estalo que ele deu. É bem possível que acontecesse isso se tentar privatizar de fato os Correios aqui. Isso aí para quê? Para quem? Para quê? Para demitir um monte de gente que ganha um salário mínimo e meio? Para deixar de entregar correspondência barata praticamente de graça em alguns locais? Para quê? Para que megacorporações como Amazon ou Magazine Luiza ou qualquer outras coisas fiquem mais ricas ainda, aumentando os preços das tarifas? E esse cara ainda defende isso, privatista. Bem, eu não vou ler mais, eu li só um pedacinho eu li basicamente a introdução, ainda tem muita coisa lá que dá para ler, na parte da amostra grátis. Tem muitas ideias interessantes, mas infelizmente Constantino não é um bom autor. Ele não só não é muito inteligente, como não é um bom redator, né? Ele não redige muito bem os textos. Algumas passagens ficam confusas mesmo. E não é para menos. Ele ainda insiste numa série de vieses extremamente ingênuos aí, que fazem com que tornam totalmente crível, perfeitamente compreensível que ele tenha sido um livre otário. E ao mesmo tempo deixam claro que ele ainda não está bem recuperado disso, está longe de ter superado essa fase. Afinal, para apoiar Bolsonaro tem que ter um comprometimento cognitivo sério, então ser muito canalha mesmo. Para continuar fazendo esse tipo de apoio. Mas de qualquer modo, eu gostaria de levantar alguns pontos mais específicos aqui. Todos esses libertários e ANCAPs vão circular em torno desse dogma do PNA, né? O princípio de não agressão. Para eles, tudo pode ser reduzido a isso.
Você não pode tomar a iniciativa de agredir alguém que não agrediu, o indivíduo pacífico. Se você respeita essa regra e desacredita no que tudo deriva espontaneamente daí, num sistema a priorístico, puramente dedutivo, que você vai construindo aquele castelo de cartas maravilhosos que flutua no céu, apesar de nunca tocar na realidade. Depois acham ruim porque o pessoal não leva isso muito a sério, né? Veja só, é claro que o princípio da não agressão é uma ideia em si perfeitamente razoável. Mas por que você acha que as pessoas agridem? Por quê? Qual o motivo da agressão? Como você espera sustentar todo um modelo de pensamento partindo de um princípio desse se você nem entende o que significa a agressão em si? Bem, eu não gosto muito de fazer isso, mas hoje eu vou fazer. Steven Pinker, Tábula Rasa. E Steven Pinker, Os Anjos Bons de Nossa Natureza. Esquece esse ridículo dessa pistolinha aqui que não fez o menor sentido. Leia isso aqui. Em vez de ler Richard Dawkins, até que, apesar de Richard Dawkins tem seu mérito, mas leia isso aqui, esse tijolo. Isso para mim é um dos livros mais importantes do que eu vi ser lançado, talvez seja o mais relevante. Embora também coloca um bom lugar para a quarta teoria política também, do Alexander Dugin, que aliás nessa edição aqui, inclusive eu ajudei a financiar, da Ars Regia, tá muito boa. E o Tábula Rasa também, mas é mais importante ainda, o Tábula Rasa tem um capítulo excelente sobre questão de gênero, mas talvez mais importante ainda seja esse. Leia isso aqui e você vai perceber já muita coisa que vai fazer diferença. Por que as pessoas agridem? Os Pinker levantam uma série de princípios. Eu não vou transformar isso aqui num vídeo sobre esse livro, que eu deveria fazer. Mas ele mostra claramente que a agressão não é uma coisa aleatória. Ela responde a uma coisa, em geral, e primordial. O principal motivo de qualquer forma de agressão é a necessidade. Porque existe uma necessidade que impulsiona. Depois surgem outros modos de agressão que são menos compreensíveis, bem menos justificáveis. Mas enquanto existir um ser em estado de carência, cuja própria existência esteja em risco, e para ele poder garantir, perpetuar ou maximizar sua existência, ele precise obter alguma coisa que está em poder de um outro que não a compartilha, essa agressão é inevitável. E isso eu digo porque, por exemplo, quando eu publiquei aquele outro meu vídeo lá, intitulado Anarcocapitalismo é Impossível, o vídeo 240, eu tive a desagradável visita de alguns ANCAPs anônimos que eu tive que bloquear, inclusive, né? Até porque eu não tenho respeito para anônimo. Um era que é Templário ANCAP e o outro era que é gado estatista, um negócio assim. E, infelizmente, tive que bloquear os infelizes, porque os sujeitos são mal intencionados, são babacas, são idiotas, então não faz muito sentido dar perda tempo desse pessoal. Mas, numa situação, eu cheguei a mostrar o seguinte: se você baseia apenas esse princípio, como é que fica, por exemplo, a questão de você, uma questão simples. Vamos supor que você esteja num lago, tem um lago, o indivíduo pegou o barquinho dele e começou a atravessar um lago gelado, para ficar mais fácil o raciocínio. E algum motivo absolutamente fortuito fez com que o barquinho dele afundasse, o cara caiu no lago, não vai conseguir nem nadar, tão gelado que está a água. Aí vai passando o outro no outro barquinho. O barquinho tem espaço de sobra, o cara está só indo de um lado para o outro. Ele poderia simplesmente, aquele camarada subir ali no barco e ir lá sem nenhuma dificuldade, de lá já tem um posto de saúde, qualquer coisa assim. Mas esse cara do barco pega e diz, é a propriedade dele, então você não pode invadir minha propriedade, não quero que você entre aqui. E o outro lá está com a vida em risco, precisando entrar naquele barco. Aí eu levantei a questão para o imbecil do ANCAPzinho lá, de merda, e o cara, não pode, porque você está violando a propriedade privada, você está iniciando a agressão contra o indivíduo não agressivo. Percebe o nível de estupidez disso? Se a principal propriedade privada mais fundamental de todos é o seu próprio corpo, é a sua própria vida, como é que você soluciona essa questão baseada apenas no princípio de não agressão? Tudo bem, o cara que está passando no barco não é culpado pelo ter afundado. Mas o que está em jogo ali é a vida dele, a existência, a base de todo qualquer tipo de propriedade. Ao passo que o outro não quer que alguém entre ali por algum capricho qualquer, poderia facilmente levar daqui para lá. Como é que você soluciona essa questão, o princípio de não agressão? Pelo princípio de não agressão, você tem que deixar o outro lá morrer e azar, ele que se dane.
Ou seja, esse sistema é absolutamente estúpido, não tem como esse sistema por si só funcionar, porque ele não vai ser capaz de dar resposta a situações estruturais que acontecem o tempo todo. A maior parte das agressões, das invasões, das guerras são movidas por necessidade, e frequentemente outros que detêm recursos que às vezes são absolutamente vitais para que esses outros permaneçam existindo, muitas vezes por algum motivo ou outro decidem que não vão compartilhados, e aí como é que fica? Eu entendo o lado de quem tem uma coisa aí, não quer ceder. Mas e a questão existencial do outro? Como é que fica? Daí fica fácil entender porque criaturas como Walter Block, que o Constantino não citou, mas é esse, defendem posturas absolutamente insanas, como eviccionismo, né? A ideia de que você, não, você pode até não ser certo abortar, mas a mulher pode tirar o corpo do bebê do lado de fora quando ele já for capaz de sobreviver, tipo depois dos 6, 7 meses, e deixar ele morrer, não tem problema nenhum. Ou o Muro Hofbauer, essa questão aí do parasita, é o Muro Hofbauer que fala isso, o anarcocapitalista mor, que vai dizer que tem esse mesmo argumento feminista, dizer que o feto é um parasita, é um alien que entrou ali como se ela não tivesse responsabilidade nenhuma pela questão, e sendo assim ele não tem direito a invadir a propriedade do corpo da mãe, sabe? Então você pode abortar e matar. E isso é especialmente grave por quê? Porque o fundamento existencial básico da humanidade reprodutivo, ele depende dessa coisa chamada maternidade, né? É o elemento mais crucial do processo reprodutivo. Você tem o impulso sexual masculino, tem o sexo, tem a fecundação, mas tem aquele momento totalmente delicado que é o processo maternal, né? E a humanidade depende disso. Esse sentimento de relação, esse laço simbiótico entre a mãe e o feto, e não só da mãe, mas também da comunidade em si, incluindo os homens, a protegerem as crianças pequenas, isso é absolutamente estrutural. Se você ataca isso, você destrói o fundamento básico da existência humana. E essas antas não são capazes de perceber isso, nem feminista e nem libertarian, porque não é capaz de entender a estruturalidade básica disso. Que você mexer, você usar um argumento que elimina, que fragmenta isso na base, você põe em risco a própria ideia da espécie humana que se fundamenta para poder existir, ela depende dessa relação. É uma coisa que você não pode abalar assim, de uma forma fácil. Não é à toa que as religiões normalmente acabam, de um modo ou de outro, se organizando para defender essa instituição. Porque que são as religiões? São basicamente modos de segurança inconscientes que a sociedade acaba arranjando para se preservar de uma série de fatores, tais quais os tabus, tais quais uma série de mitos e lendas, até de preconceitos. Eles podem não ser muito esclarecidos, e frequentemente não são, frequentemente são até bem estúpidos, mas eles basicamente cumprem um papel mantenedor que evita que a maioria das pessoas confronte muito diretamente questões que são extremamente problemáticas e difíceis de serem enfrentadas. E vem qualquer postura revolucionária nesse sentido, e vale lembrar que essa tradição libertária é uma tradição que originalmente está associada àquilo que a gente chama de esquerda, né? Que a pessoa nem sabe, existe tudo isso surgiu lá, essa questão de anarquismo surgiu ao lado dos comunistas, dos socialistas, tudo mais ou menos naquela época, e foram desenvolvendo vertentes diferentes, são crias do liberalismo, né, de uma forma generalizada. E o pessoal que não se dão conta que todas essas vertentes revolucionárias em si, elas promovem uma tentativa de desmantelar tudo isso que, por mais irrefletido, por mais problemático e defeituoso que seja, bem ou mal, permitiu que a humanidade chegasse onde ela chegou hoje. E você não sai simplesmente derrubando tudo isso, revolucionando tudo, jogando tudo no chão, do nada, como se isso não tivesse nenhum risco. E aí você entende por que, ao passo que as experiências socialistas forem um grau ou outro bem-sucedidas ao longo do mundo, pelo menos tem países até hoje aí vivendo indefinidamente com produção, com geração de recursos lá, se mantendo às vezes até a revelia da comunidade internacional, tendo que enfrentar embargos e hostilidades constantes, mas estão aí se mantendo, mas você nunca vai ter nenhuma experiência funcional nesse sentido libertário, porque elas são absolutamente inviáveis. Isso deveria ser autoevidente. E, por outro lado, eu vivo dizendo que feminismo e libertarianismo são irmãos gêmeos, não univitelinos também, né? Mas vêm do mesmo ventre, têm o mesmo modo de operação, mentalidades muito parecidas, só tem enfoques diferentes. Um é o grande Satã é o patriarcado, o outro é o Estado, né? Mas eles têm essa mesma mentalidade, essa mesma de tentar derrubar tudo, e eles são insustentáveis. O feminismo vai um pouco mais longe, porque o grau de penetração dele tem sido
mais bem organizado, e ele apela a uma vulnerabilidade intrínseca da sociedade, que é o impulso masculino em proteger as mulheres. Então, qualquer coisa que for vendida em defesa das mulheres vai ser imediatamente aceito sem questionar, o que, como eu insisto em dizer, de cara já refuta o próprio dogma feminista central. Então ele vai um pouco mais longe, mas nem ele é altamente sustentável. Ele só consegue, essas políticas só conseguem ir longe porque elas não conseguiram ainda causar um efeito permanente na sociedade. Ainda sim, a maioria das pessoas ainda se casam heterossexualmente. E o feminismo, enquanto ele não conseguir reverter isso, pelo menos fazer com que menos da metade das pessoas se casem por algum tempo heterossexualmente, ele não vai conseguir, de fato, dar um passo definitivo, no sentido de ser irreversível. Mas eles são muito parecidos, esse ataque cultural aí é promovido por quem? É bancado por quem? É bancado pelos comunistas, meu Deus, é bancado pelos socialistas, é bancado pela China, pela Coreia do Norte, por Cuba? Não, é pelos Estados Unidos, é pela elite capitalista global, e esses imbecis continuam apoiando esse pessoal. Daí você vê, Rodrigo Constantino caiu nessa porque é burro mesmo, e continua sendo, porque para ser um pouquinho melhor, talvez mais uns 30, 40 anos de reflexão ele chegasse a algum lugar, mas dificilmente vai passar muito disso. Mas agora vamos voltar para a rapaziada, né? Cara, tem um motivo. É por isso. Não tem como você amadurecer sem perceber que essas coisas não funcionam. Elas só podem ser até bonitas na prática. Elas podem ser. Você pode criá-las no mundo das ideias com uma certa elegância. Existem ficcionistas que fazem coisas maravilhosas, aí, criando universos de fantasia. Mas elas não funcionam diretamente na realidade e existe sim oportunidade de você testar isso. Sempre existiram, elas nunca deram certo. Pelo menos não são duradouras. O que não significa que você não possa fazer experiências futuras, aperfeiçoando um pouco mais as propostas, controlando mais. Não, você pode aperfeiçoar. Eu não sou tão cético a esse respeito. Não acho que é uma coisa assim vencida, mas elas têm que ser muito, mas muito mais sofisticadas do que elas já são. Isso implica em você gerar uma tradição, onde vai acumulando pensadores que vão solucionando problemas e não querer reinventar a roda. E está aí o problema. Olha só, aqui no Brasil, quem seria a velha guarda, o mais antigo dessa tradição, seria o Constantino. O que já aconteceu? Já pulou fora. Você pega um Kim Kataguiri da vida, desde antes dele já entrar na política, ele já estava ficando um pouco mais esperto, já estava pegando as posturas mais conservadoras, já estava fazendo críticas a cartórios, que são instituições privadas, e apesar de ainda estar maior parte de ser liberal, de ser privadista, em vários aspectos já deu uma melhorada. Isso é a maturidade que vai acontecendo, que passa não só com a idade, mas com a experiência. A partir do momento que essa molecada pega uma carteira de trabalho e vai trabalhar, e vai começar a notar que as coisas funcionam de um modo bem diferente do que eles pensam, isso vai gerando transformações. Mas talvez o mais importante de tudo é quando você de fato constitui uma família e você tem seus filhos. Porque quando você começa a criar crianças, você começa a ver em loco, direto, em primeiro momento, sem que ninguém está te contando, como é que funciona um ser humano. E ele não funciona de acordo com as ilusões libertárias nem feministas. Não funciona dessa forma. Ele vem cheio de impulsos agressivos, ele vem cheio de perturbações, dá um trabalho danado para conseguir domar as criaturinhas, para você conseguindo introduzir os elementos culturais, a disciplina, a doutrinação, a autoridade. Isso não tem como ser feito sem autoridade, perfeitamente análoga à autoridade da organização social, inclusive a autoridade de um Estado. Existe uma analogia muito clara aí, essa autoridade paterna e a relação da estrutura hierárquica social, coisas que, enquanto o libertarianismo se concentra em atacar a instituição estatal, o feminismo se concentra em atacar a instituição paternal em si. Ou seja, estão irmãos gêmeos cooperando. Tem que ser bem panaca para você não perceber que eles cooperam. Que o libertarianismo e o anarcocapitalismo trabalham de forma conjugada com esses outros mecanismos de mentalidade revolucionária. Nesse sentido, que não tem nada a ver com a questão socialista, eles trabalham em equipe e estão aí gerando seu trabalho, seu efeito nocivo na sociedade. O feminismo bem mais na frente, isso é inegável. Mas tá aí, aí você vê essa molecada aí, o mercado cheirando a leite, nunca trabalhou na vida. Se eles conseguirem um financiamento, entrar direto por essas organizações aí, começar por MBL, nunca nem vão trabalhar, e podem passar o certo da vida acreditando nessa ilusão, nunca vão se casar nem ter filho, porque
até porque essa altura do campeonato, do jeito que as coisas estão mesmo, você ser alguém que não se envolve com mulheres, começa a ser cada vez meio que inevitável até, né? O pessoal chama de Emigtol, né? E aí? E como é que vai? O que você consegue com isso? Demolir a sociedade e colocar tudo na mão do controle totalitário das megacorporações plutocráticas que controlam indiretamente o Estado e fica lá o bando de panaquinha batendo no Estado, batendo na arma, na ferramenta utilizada pelos verdadeiros senhores que estão no controle. Eu sou o Marcos Valério XR, do dia 7 de julho de 2021. Obrigado por sua atenção.